Êxodo capítulo 1. Os sofrimentos dos filhos de Israel. São estes, portanto, os nomes dos filhos de Jacó, que foram com ele para o Egito, cada um com sua respectiva família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Ao todo, o grupo de descendentes de Jacó ultrapassava 70 pessoas. José, no entanto, já estava no Egito. Com o passar do tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram. Tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. A opressão do Egito. Versículo 8. Levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Observemos então conquanto o livro do Êxodo tinha sido escrito como continuação ao de Gênesis, mais de 200 anos já haviam passado desde a morte de José e a entronização deste novo rei egípcio. Segundo registros históricos e arqueológicos, esse rei foi Amoses, fundador da 8ª dinastia, um antissemita insano que expulsou todos os governantes Hicsos do Egito. A promessa do Senhor da fertilidade e da multiplicação do seu povo sobre a face da terra, que havia sido garantida a Adão, Noé e Abraão, Isaque e Jacó, continuava em franco desenvolvimento durante os 430 anos de permanência do povo de Israel no Egito. Compromisso que Deus jamais se esquece de suas promessas. Comprovando que Deus jamais se esquece de suas promessas e as administra cuidadosamente ao longo do tempo em benefício dos seus filhos. Romanos 8, 28. Os israelitas que partiram das terras egípcias são contados em mais de 600.000 homens, além de mulheres e crianças. O país do Egito era também chamado Gósen, uma região fértil na época e até nossos dias, situada na parte oriental do delta do Nilo. Gênesis 45, 10. Então proclamou ele ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar nosso país assolado. Versículo 11. Sendo assim, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhes dura a vida com os trabalhos que exigiam. Foi assim que construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramsés. Versículo 12. Contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam. E os egípcios preocupavam-se por causa dos muitos descendentes de Israel. Versículo 13. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho e tornavam-lhes extenuante e amarga a vida com duros serviços: a preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos e toda espécie de tarefa que os obrigavam a realizar. A ordem do rei às parteiras. Versículo 15.
o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Pua: quando ajudardes as hebreias a dar à luz, observai o sexo das crianças. Se for menino, matai-o; se for menina, deixai-a viver. Versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e interrogou-as: por que agiste desse modo e deixastes os meninos viverem? Elas responderam ao faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida e, antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Versículo 20. As parteiras eram tementes a Deus, e por esse motivo ele foi benevolente para com elas, e o povo ia se tornando cada vez mais numeroso e ainda mais fortalecido. E, porque as parteiras temeram a Deus, ele as abençoou, fazendo que também formassem suas famílias. Certo dia, entretanto, ordenou o faraó a todo o seu povo: a todos os meninos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as meninas deixareis viver. Então no caso aqui, como que o faraó teria que esperar, então as mães esperar com que as crianças definissem o sexo dela para ver o que tinha na mente, entendeu? O que tem na mente é um transtorno, porque a natureza já definiu o sexo, como nós comprovamos ali no versículo 16. Observai o sexo das crianças. Essa conversa de vamos ver, vamos esperar para ver o que tem na mente, o que tem na cabeça. O que tem na cabeça é massa encefálica, e o que tem na mente, como nós observamos na palavra de Deus, é uma deformidade, é uma perturbação, pois Deus já faz um homem ou uma mulher. Então o sexo, ele é definido pelo órgão genital, como nós já falamos. E o apóstolo Paulo vai nos explicar em Romanos capítulo 1, versículo 28. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, e os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Como nossa leitura em Êxodo, então não vamos deixar muito extenso, mas só nesse versículo que acabamos de ler, entendemos que desprezaram o conhecimento de Deus. Ao não conhecer o pensamento de Deus, o próprio Deus os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas. Mente com depravação. Depravação é mesmo que perversão, degradação moral, corrupção, indecência. Então, uma vez que nós lemos aqui que as parteiras deveriam olhar o sexo da criança, nós sabemos que ele olhava para o órgão genital para ver se era menino ou se era menina. Então identificava ali pelo pênis, é menino. Se tivesse vagina, era menina. Então essa conversa de tem que esperar para ver o que tem na mente, nós acabamos de ler que a nossa mente natural, ela é corrompida, ela é depravada devido ao pecado, e nós devemos observar que, e pela nossa natureza carnal, nós temos
diariamente que fazer morrer as nossas paixões da carne. Então, entregar a uma mãe dizer isso de um filho ou de uma filha, vamos ver o que ela tem na mente, está contrário à palavra de Deus, porque a palavra de Deus já garante: nasceu com pênis é menino, nasceu com vagina é menina. Não é para ver o que tem na mente. O que tem na mente certamente é uma mente longe da vontade de Deus, pela natureza carnal. Isso depois que a criança cresce, ela vai ter o conflito natural entre a carne e o espírito. Então essa paixão nós devemos fazer morrer diariamente as nossas paixões, nossos desejos da carne. É desejo da carne, é cobiça, é desejo, é concupiscência da carne. Nós, se quisermos herdar o reino de Deus, se quisermos ser salvos, se quisermos desfrutar de uma vida eterna, que Jesus promete uma vida eterna, nós temos uma vida eterna a ser vivida em Cristo Jesus. Se quisermos esse reino, se quisermos a salvação, nós devemos abandonar o pecado. Nós devemos abandonar o desejo da carne e nós devemos fazer a vontade de Deus. Então, a nossa mente, ela deve não ser como o costume do mundo. A nossa mente não deve ser com os pensamentos normais do mundo, mas deve ser uma mente voltada para o reino de Deus. A nossa mente deve ser moldada com os padrões espirituais, renovando a nossa mente com o pensamento de Deus, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é Jesus. Sendo assim, buscando o Senhor Jesus, nós teremos forças para romper com os desejos da carne, porque quando nós fazemos, o diabo trabalha no desejo da carne. Então nós devemos diariamente buscar a Jesus, buscar conhecer o conhecimento de Cristo Jesus, para nós termos forças para abandonar o desejo da nossa carne. As paixões da carne é o desejo da carne, é aí que o diabo trabalha. Nós devemos, a Bíblia está nos ensinando isso, devemos todos os dias abandonar o desejo da carne e nos entregar para fazer a vontade de Deus, nos esforçar para fazer a vontade de Deus.